Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite número 336 da nossa leitura. Ou seja, foram 336 dias, Deus sustentou a gente, Deus foi transformando, né? E Ele transforma a nossa vida. A palavra do Senhor, ela tem o poder, né, para nos aperfeiçoar, nos dar direção, nos corrigir, advertir. O Senhor disciplina aquele que o ama. E você quer ouvir Deus falar? Abra as Escrituras, ouça Ele falar. E a palavra vai trazer também fé, né? Ela produz fé. Eu quero fazer esse convite 336 e nós vamos, se tudo permitir, Deus permitir, iremos concluir, né, toda a Escritura, toda a leitura das Escrituras em 365. Então a gente está falando de 29 dias depois de hoje, né? E a gente vai então concluir. Hoje a gente finaliza o livro do profeta Ezequiel, né? Deus fala através do profeta Ezequiel ao povo da época. A gente está vendo que Ezequiel escreve na época do exílio da Babilônia. E quando o povo é exilado, quando Deus permite e usa, né, Nabucodonosor permitindo que ele, Nabucodonosor é servo de Deus, né, ele utiliza então a destruição do templo, dos muros, né, de Jerusalém, e agora a gente está lendo nos últimos dias que há remanescentes que vão retornar, né, Deus vai trazer esse povo de volta para a terra, para fazer com que eles reconstruam esse lugar, né? O lugar aonde Deus quer comunhão com os seus filhos, né? Aliás, Deus quer comunhão com todos, né? Mas nem todos querem estar na presença de Deus, né? Nem todos querem saber que, ou querem ter um pai, né? Onde a gente pode ouvir. Porque muitas, inúmeras vezes, a gente quer fazer os nossos desejos, né? Nós queremos fazer aquilo que nos convém, aquilo que nos dá prazer, aquilo e nesse lugar, né, que a gente chama dos nossos prazeres, eles muitas vezes ele contrapõe a vontade do Pai. Por que ele contrapõe a vontade do Pai? Porque o Pai sabe de tudo, né? Deus é onisciente, ele sabe o que é bom para o filho, né? Inúmeras vezes nós, como os filhos, né? E eu tenho o privilégio de ter meu pai aqui, e muitas vezes eu tratei alguns assuntos, né, em relação ao pai, né, paterno da terra, de forma de que ele sabia o que era melhor para mim e eu inúmeras vezes, né, fui um rebelde e não ouvi, né? E essa relação ela a gente tem essa correlação em relação a Deus, né? Então, Deus quer conversar com os seus filhos e Deus tem falado conosco através das leituras diárias. Deus usou o profeta Ezequiel para nos falar, né, durante essa jornada desses últimos dias de leitura nesse livro. Então, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Nós vamos ler o capítulo 47 e 48. É uma leitura curta, é onde a gente finaliza. E se você está aqui e perdeu algum dia de leitura, não tem problema, graças a Deus, né? Nós temos tudo armazenado e guardado aqui no canal, né? A gente tem uma playlist que a gente vai poder te fornecer no final aqui, de forma gratuitamente, porque o preço já foi pago, e pago muito caro, na cruz do Calvário. A últimos dias de leitura, Ezequiel tem a visão então de como reconstruir isso, né, nos seus detalhes. E depois, né, o desdobramento dessa história, Deus ele instrui de como será feito, né? Qual é o papel do sacerdócio, qual é o papel do levita, qual é os detalhes de como Deus vai se relacionar
como eles, né, como vai fazer a expiação. Então tem todas essas riquezas de detalhes aqui. E aí eu tenho comentado por que, né, Deus traz toda essa riqueza de detalhe, por que, né, as escrituras desse livro de Ezequiel traz isso, né, porque Deus quer relacionar. E eu fiz uma relação, né, entre a arca, né, o templo, que antes a gente tinha o tabernáculo, né, o tabernáculo se transformou, né, foi pegando forma como templo, e Cristo Jesus, né, que hoje nós somos o templo onde Deus habita em nós, né, que é o Espírito Santo de Deus, né, através de Jesus Cristo, né, Jesus, ele rasgou esse véu do templo, e aonde agora a gente acessa ao Pai em nome de Cristo Jesus, e havia necessidade de Jesus estar à destra do Pai, para que o Consolador, o Espírito Santo, estivesse em nossas vidas. Então, essa correlação da relação, e tudo é um relacionamento com Deus, né, com o teu Pai. Bom dia, irmão Ivan. Estava vendo outro vídeo seu e vi que estava ao vivo, depois finaliza outro vídeo ouvindo neste momento. Amém, irmão. Então a gente está vendo, né, essa relação, né, e a importância de que Ezequiel traz nesses detalhes através dessa visão que Deus dá a ele, né? Então, de novo, Deus quer se relacionar com seus filhos, né? E da mesma forma como a gente se relaciona com Deus, né, foi a mensagem hoje do Devocional da Manhã, do nosso irmão Ivan que está aqui, a gente aprende então a também se relacionar com os outros, né? A importância disso. Tudo tem a ver com relação, né? Então, Deus está trazendo essas riquezas de detalhe a Ezequiel aqui, de como seria a construção, a reconstrução do templo e como seria essa relação. Isso vai acontecer, né, no próximo império, né, o Império Persa, onde nós lemos o livro de Daniel, das profecias de Daniel, onde depois, né, do Império Babilônico, o Império Persa, grego e o romano, aonde Deus decide vir ao mundo. E fica comigo então até o final dessa leitura e fica comigo até o final da conclusão, porque nós iremos concluir a leitura no grande evangelho de Lucas, né? O médico, aquele que foi testemunha, ouviu a testemunha, pegou como testemunha de várias pessoas e escreveu o evangelho, né, na riqueza aí do homem Jesus, que João, né, traz o evangelho de João, fala que Jesus é Deus, né? Deus quer se relacionar. E aí ele vai falar assim, terminando aí os 2 capítulos desse livro, ele fala, depois disso, né, que é a leitura do dia anterior, o homem me levou de volta à entrada do templo. Então, há um homem levando, né, e ele vendo a presença de Deus nesse lugar que está sendo revelado para Ezequiel. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela porta enquanto caminhava, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais de 500 metros, chegava à minha cintura, então ele mediu mais 500 metros. Ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mais fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta para a margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. A sua água tornará pura e água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura.
Surgirá vida por onde a água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Gedi até El-Eglaim. As praias ficarão cobertas de rede secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes e de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. E em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá fruto em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento, suas folhas de remédio. E é interessante, né? Aqui a gente pode levar, aí fala que o rio que cura, né? A gente pode levar de forma literal ou a gente pode levar isso de forma, né, filosófica, poética, né, ou que traz um sentido. O fato é que o Rio Jordão, né, ele deságua no Mar Morto. Né? Mar Morto por quê? Porque a água ela fica represada. Né? E, inclusive, isso serve até como um exemplo para nós no dia de hoje. Né? Nós devemos ser um rio que flui. Né? Nós devemos amar, nós devemos nos compartilhar um com o outro, porque se a gente represa as coisas para a nossa vida, né, isso traz uma avareza, e não é só financeira que eu estou trazendo isso vai muito além de qualquer outro tipo de ato, né, e é interessante porque eu estava meditando numa palavra nessa semana sobre aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde você está depositando as coisas, e vai muito além da área financeira, aonde você deposita, aí está o teu coração. Aonde está o depósito? Você está represando isso? É onde está o teu coração represado. É muito importante a gente meditar sobre isso, irmãos. Aonde está depositado o teu dinheiro? Aonde está depositado a tua esperança? Aonde está depositado a tua fé? O que você tem feito todos os dias? Aonde tem depositado a sua vida? Aí está a tua alma, né? O coração, o teu psique, o teu espírito está ali depositado. Então, o Mar Morto que Deus está tratando é que esse mar, né, vai continuar a ter vida. Né? Esse mar não vai mais represar. E existem pessoas hoje, aí você pode colocar até na internet, fazer uma pesquisa na internet, porque é uma forma mais fácil de você achar isso, e que estavam tendo, né, porque esse lugar do Mar Morto era um lugar onde não, por isso que a palavra é morto, não tinha vida, né? Não tinha peixe, não tinha plantas à margem, e estavam dizendo, né, que nesse local do Mar Morto havia já tendo peixe, havia vida já ali, né? Estava tendo vida. E aí o pessoal estava usando essa profecia de Ezequiel para os dias de hoje, né? Mas enfim, aí cabe a você ler, estudar, rever e pensar sobre isso. Mas o fato aqui é que Deus quer fluir na nossa vida, né? Deus quer fluir a vida, né? Nessa relação, né? Na relação do templo, que hoje, né, nós somos o templo de Deus. Nós somos sacerdócio do Deus vivo, né? Nação eleita, né? Povo santo, né? É isso, né? É buscar cada vez mais a palavra do Senhor para que ela possa fluir na nossa vida e fazer o quê? Uma renovação da nossa mente para a gente o quê? Achar, né? Buscar a vontade boa, agradável de Deus. E ele continua no versículo 13, assim diz o Senhor soberano, divida a terra dessa forma, entre as 12 tribos de Israel, os descendentes de José receberão 2 porções de terra, as outras tribos receberão porções iguais. Jurei solenemente que daria essa terra aos seus antepassados e agora ela passará para vocês como herança, né, como sua herança. E a gente pode tratar isso não como algo literal, né, não como uma terra física,
né? Porque essa terra, esse mundo vai ser corrompido, né? Está corrompido e aí precisa ser restaurado por Deus. Deus quer restaurar um lugar, né? Esse lugar que é o teu coração e é o meu coração, né? Na época, era esse espaço físico onde Deus habitaria, né? Onde Deus desceu na terra, né? Através de Jesus Cristo, para habitar no meio, para tabernacular, né? E o véu se rasgou. Então, Jesus iria vir, né? Essa era a promessa, né? Jesus ilumina todo o Velho Testamento, ele dá luz a isso. Nós conseguimos compreender hoje essa passagem. Hoje nós, nossa nação, a nossa geração, na verdade, consegue compreender as Escrituras por conta de Jesus. Jesus ilumina isso. E aí, versículo 15 fala que essas são as fronteiras da terra. A fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo, passando por Etlon, depois por Lebo-Amate até Zedade. Dali seguirá para Berota e Sibraim, que fica na divisa de Damasco, Zemate, e por fim para Azer Aticom, na divisa com Aruã. Portanto, a fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo até Zar-Enã, na divisa entre Amate ao norte e Damasco ao sul. A fronteira leste começará num ponto entre Aruã e Damasco e se estenderá para o sul, ao longo do Rio Jordão, entre Israel e Gileade, passando o Mar Morto, prosseguindo para o sul até Tamar. Essa será a fronteira leste. A fronteira sul estenderá de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz, e de lá seguirá o curso do ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Essa será a fronteira sul. Do lado leste, o próprio Mediterrâneo será a sua divisa, desde a fronteira do sul até o ponto que começa a fronteira do norte, de frente para Lebo-Amate. Dividam a terra entre essas fronteiras, entre as tribos de Israel. Distribuam a terra como herança para si mesmo, para todos os estrangeiros que vivem entre vocês. Criam os filhos em seu meio. Eles serão para você como israelitas de nascimento e receberão herança entre as tribos. Esses estrangeiros receberão terras dentro do território da tribo com a qual eles vivem. Eu, Senhor soberano, falei. Deus não faz, né, acepção de pessoas, bem pelo contrário, né? Jesus, o Nazareno, né, ele vai para os estrangeiros, né? Ele cresce em Cafarnaum, ele não vai, né, para o centro. Deus ele vem das extremidades para o centro é o sacrifício, né? Não era aqui que era o sacrifício? Então Deus se sacrificou, né? Sacrificou o seu filho a favor da gente, mas é sobre uma nação toda, né? Não é para os judeus somente, né? Não é para o circunciso somente fisicamente, mas nas leituras anteriores era o circuncisão do coração, né? E a gente vai finalizar agora no capítulo 48, vai falar sobre a distribuição da bênção da terra. Aqui está a lista das tribos de Israel, dos territórios de cada uma delas receberá. O território de Dan fica no extremo norte, para a divisa, segue a estrada de Etlon até Lebo-Amate e de lá para Azar-Enã, na fronteira de Damasco, com Amate ao norte. O território de Dan se estende pela terra de Israel de leste a oeste. O território de Asser fica ao sul do território de Dan e também se estende de leste a oeste. A terra de Naftali fica ao sul da terra de Asser e também se estende de leste a oeste. Em seguida, Manassés ao sul de Naftali. No seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim. Depois vem Ruben e em seguida Judá. E todos com divisa se estende de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para o propósito especial. Ela terá 12,5 quilômetros de largura e terá as mesmas fronteiras a leste e oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o Senhor terá 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Haverá uma faixa de terra para os sacerdotes,
com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Essa área será separada para o sacerdote consagrado, os descendentes de Zadok, que me servirão fielmente e que não se desviarão junto com o seu povo de Israel e com os outros levitas. Essa será a sua porção especial. Quando a terra for distribuída no território santíssimo, junto ao território dos sacerdotes ficará a terra de onde outros levitas viverão. A terra, separada para os levitas, terá o mesmo tamanho da mesma forma da terra dos sacerdotes, 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Juntas, essas porções de terra terão 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Nenhuma porção dessa terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor e é consagrada. Outra faixa de terra, com 12,5 quilômetros de comprimento e 2,5 km de largura ao sul da área sagrada do templo, será usada para uso público, para casa, pastos e terras comuns. No centro dela estará a cidade. A cidade terá 2,250 metros, 2.250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma área aberta com 125 metros em todas as direções. Fora da cidade haverá uma área de plantações que estenderá por 5 km para leste e 5 km para oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimentos para os trabalhadores da cidade. Os que vierem das diversas tribos para trabalharem na cidade poderão cultivar essa terra. A área toda, incluindo as terras sagradas e a cidade, formará um quadrado de 12,5 km de cada lado. As áreas que restarem para o leste e para o oeste das terras sagradas e das cidades serão do príncipe. Cada uma dessas áreas terá 12,5 km de comprimento e se estenderá em direção opostas para as fronteiras de leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão todas as áreas entre os territórios separados de Judá e para Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas e para a cidade. Esses são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel, de leste a oeste. Ao sul de Benjamim ficará o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. Em seguida, vem o território de Issacar, com as mesmas divisas de leste a oeste. Depois vem o território de Zebulon, que também se estende de leste a oeste, e o território de Gade, que fica ao sul de Zebulon, com as mesmas divisas de leste a oeste. E a fronteira sul de Gade vai de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz. Depois segue o ribeiro do Egito, até o Mediterrâneo. Esses são os territórios que serão distribuídos como herança a cada tribo. Eu, o Senhor soberano, falei. Versículo 30. Essas serão as saídas da cidade, no muro norte, que tem 2.250 metros de comprimento. Haverá 3 saídas, cada um com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira será chamada Ruben, a segunda Judá, a terceira Levi. No muro leste também tem 2.250 metros de comprimento. Estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. Ao muro sul também, 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Issacar e Zebulon. E no muro oeste também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gade, Asser e Naftali. A distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros e daquele dia em diante o nome da cidade será O Senhor está ali. E é interessante, irmãos, esses detalhes, né, essa riqueza, essa distribuição e o que o Senhor disse, né, a cada um, né, todos são bem-vindos, né, os estrangeiros que somos nós, né, não o povo judeu, todos habitando num lugar, né? E esse aqui era um lugar físico de retorno dos remanescentes. Mas, como eu trago hoje, né? Esse é o lugar aonde Deus quer habitar no meio do seu povo, que é a igreja, né? Aonde foi reunida toda a nação, todo o povo de Deus que é chamado para poder estar presente, né?
aonde Jesus é o centro, Jesus é o cabeça do corpo, né, trazendo para os dias de hoje. E é interessante, irmãos, que se nós pegarmos as 12 tribos de Israel, né, e quantificar a quantidade, né, a gente viu isso no Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, e a gente leu, se você desenhar, eu fiz esse desenho, eu me lembro, a quantidade de cada tribo e aonde elas ficavam, né, norte, sul, leste, oeste, dá uma cruz, irmãos, dá uma cruz. A quantidade de pessoas dividida leste a oeste, norte e sul, dá uma quantidade e dá uma cruz, a cruz de Cristo. Tudo começou, né, com uma madeira, com uma árvore, e terminou, né, no madeiro, numa cruz. E é interessante que toda a Escritura, né, só tem luz, né, porque a gente tem a revelação de Deus, né, em seu Filho, em Cristo Jesus. Jesus é Deus. E a gente então encerra o livro de Ezequiel aqui no dia 336. E eu quero convidar você aqui. Bom dia, irmã Ivonete. Bom dia, que bom tê-la aqui. Paz do Senhor, uma honra. Glória a Deus. Eu quero então convidar você aqui que ficou até o final a uma breve oração para a gente encerrar então a nossa leitura, encerrar mais um livro que nós lemos, né, junto a essa jornada, como Deus tem sido bom com a gente, né? Como Ele tem nos presenteado com essas leituras diárias. Oremos, querido Deus, Pai soberano, Criador de todas as coisas. Nesse dia, mais um dia, né, que o Senhor nos dá, eu quero te agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem nos alimentado, o nosso corpo físico. O Senhor tem dado um lugar para nós inclinarmos a nossa cabeça onde Cristo não tinha. O Senhor fez isso em nosso favor. O Senhor se sacrificou, pagou um alto preço em nosso favor. Mas mais do que qualquer algo físico que nos faz muitas vezes nós gemermos, Pai, diante da circunstância, o Senhor tem alimentado a nossa alma, principalmente com a Tua palavra, que ela é eterna. Que ela possa gravar em nossos corações, que nós possamos pensar, meditar todos os dias. Porque o que tem de valor é a nossa alma, que vai ressuscitar um dia num corpo glorioso como o de Jesus. Que Jesus esteja à tua destra intercedendo por nós, que teu Espírito esteja nos conduzindo. Que teu Espírito testifique conosco que somos seus filhos, Pai, filhos amados, que possamos sentir esse amor. E que o Senhor nos livre sempre de todo o mal que há em nós, que nos distancia do Senhor. Que o Senhor nos proteja daquele que quer roubar as nossas almas. Que Satanás esteja repreendido, Pai, no nome de Jesus, para que nós possamos seguir firmemente ao Senhor, sendo cuidado pelo Senhor, sendo protegido pelos teus anjos. Que os teus anjos que agora adoram e louvam o Senhor, que nós possamos adorar e louvar ao Senhor como os animais adoram o Senhor, como os animais manifestam a tua glória, como a tua natureza manifesta a glória, nós queremos também manifestar a nossa adoração ao Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por cada irmão que vem aqui, ouve a tua palavra, que a tua palavra seja realmente transformar a vida de cada um aqui. E te agradecemos por isso, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado. E que nós possamos continuar com essa leitura, com esse propósito, Pai, concluindo esse plano de poder nos aproximar do Senhor. Te agradecemos porque conseguimos deixar armazenado também todas essas leituras, que essas leituras possam atingir as pessoas, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama. No nome precioso de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado por você estar aqui, Ivan, obrigado, amém, muito obrigado, irmão Marcos, estou muito edificado nessa manhã. Leitura lida e comentada para a nossa vida espiritual. Amém, irmãos. Né? Isso é mútuo, né?
como você leu hoje, eu também me edifiquei bastante nesse algo mútuo que a gente vai nos unindo uns aos outros, né? Mesmo à distância, o Espírito do Senhor está aí, o Espírito do Senhor está aqui, o Espírito do Senhor está, né, em todo lugar. Deus está em todo lugar. É nós que nos distanciamos de Deus, né? Muitas vezes nós erramos que Deus esteja conosco, na verdade, ao contrário, que nós estejamos com Ele, né? Que nós nos inclinamos, que nós possamos buscar a Deus, porque Ele se faz presente em todo lugar. É nós que nos distanciamos do Senhor. E essa mutuidade, né, essa união, mesmo à distância, usando essa plataforma, nos aproxima do Senhor nessa manhã, né, orando uns aos outros, intercedendo, né, um pelos outros, lendo uns aos outros. Nós somos essa corrente, né, que nós possamos propagar essa luz, essa bondade de Deus. Deus tem sido bom. Aqui, ó, a gente vê a natureza, né, e a gente quer manifestar a nossa glória também a Ele. E é gostoso, né, a gente deve festejar, de fato, porque a graça do Senhor nos basta, né? A graça do Senhor nos basta. E obrigado por você estar aqui comigo, né, acompanhando. Isso eu posso confessar, isso tem ajudado, né, a continuar, porque inúmeras vezes é difícil estar aqui, né? Sozinho não dá, né? Sozinho é difícil. E quando tenho a interação dos irmãos aqui ao vivo e também quando tem interação dos irmãos que assistem depois, isso nos motiva, né, a estarmos juntos nessa leitura, porque, de fato, o inimigo das nossas almas quer nos impedir, né, as coisas do mundo quer nos impedir a buscá-lo em primeiro lugar. E isso tem nos incentivado todos esses dias, né. Espero que, ao concluir esse plano, nós possamos seguir com outras formas de compartilhar a palavra do Senhor, né? Que nós possamos orar por isso. Mas seguimos aqui, né, fielmente, um dia após o outro, nessa leitura diária. E você que está aqui e perdeu algum dia de leitura, graças a Deus, né, nós temos ela gravada aqui em 2 cards. Um te leva à leitura do dia anterior, né, o dia 335, e o outro te leva à playlist de todos esses dias. E você, né, toda vez eu falo a mesma coisa aqui, porque eu sei que você está aqui e talvez você ainda não se inscreveu no canal. Hoje já somos mais de 600 pessoas inscritas no canal. Você pode gratuitamente, né, é gratuito para você, é gratuito para mim, mas foi pago, né, com um preço alto, né, na cruz, né, na cruz do Calvário, né, aquela mão, né, aquela mão que foi perfurada, né, com os cravos, esse pagou o alto preço por mim e por você. Então, é gratuitamente, você se inscreve aqui no canal, mas pago por um alto preço, por Cristo Jesus. Você pode se inscrever clicando na minha imagem e ativando o sininho, deixe seus comentários, escreve o que você tirou de lição do livro de Ezequiel, né? Qual é a lição do livro de Ezequiel? Qual é o livro, qual é a lição desse que Deus usou a Babilônia, Deus usou o rei Nabucodonosor como servo para poder realmente disciplinar aqueles que estavam profanando no templo do Senhor, aquele que esqueceram do Senhor, aquele que virou as costas para o Senhor, aquele que adorou outros deuses, aquele que se achou altos deuses. O que você tirou de lição desse livro? Deixe seus comentários aqui. Se você gostou, então deixe seu joinha. Nos traga de vida, compartilhe conosco o que foi de lição. E nós vamos agora para Tiago, né? Tiago é o próximo livro, né? É o próximo livro a ser lido. Tiago, irmão de Jesus. A gente fala que Tiago meio-irmão, né? Porque ele nasceu só da Maria, né? Nasceu através do Espírito Santo. O Espírito Santo cobriu Maria. E Tiago
é interessante. A gente vai ver, se Deus permitir, no dia 337, o livro de Tiago, um livro que eu gosto muito, né? Da prática, da fé, da prática, da sabedoria, do quanto Tiago reconhece quem é Jesus, né? Se Deus permitir, então, 337, nós estaremos aqui lendo o livro de Tiago, né? E iremos também ler outros livros dos profetas menores, né, que a gente chama. E depois terminaremos no grande evangelho de Lucas. Bom, tenha um ótimo final de semana, Deus te abençoe. Se Deus permitir, sábado estaremos aqui, né? Hoje é sexta-feira, nós estamos lendo esse dia na sexta-feira. Talvez você esteja lendo em outro dia, mas hoje, ao vivo aqui, é uma sexta-feira. Quero desejar, então, um excelente dia, um dia abençoado, um dia protegido pelo poder do Espírito. Medite no Senhor. Obrigado vocês que estão aqui, né, ao vivo. Ivonete, meu pai, Ivan, enfim, todos que aqui também vão passar, Deus te abençoe, tá bom? Um beijo no coração de vocês. A verdade, irmão, a união faz crescer. Amém. Né? É sobre isso. É sobre amar, aceitar os irmãos, ajudar uns aos outros. Deus te abençoe. Nos vemos, então, no dia 337 em Tiago. Tchau. Deus seja louvado.